Salut! Hoje eu vou falar sobre os tipos de negativa no francês. Existem várias formas de você falar não em francês. Então, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Como que eu falo não em francês primeiramente? Respondendo a uma questão. Êtes-vous professeur? Você é professor? Non. Então, non é a nossa primeira palavra negativa em francês e que devemos saber. Agora, quando eu quero estruturar uma frase e dizer eu não sou professor, eu não sou brasileiro, então nós temos a nossa negativa simples, que é formada com duas palavras, ne e pas, ok? Ne e pas. Então eu vou conjugar o verbo e esse verbo vai ficar no meio do ne e do pas. Por exemplo, je ne suis pas brésilienne. Je ne suis pas brésilienne. O ne e o pas tem a tradução de apenas não em português. Na oralidade, quando você escuta um francês falando, ele não fala assim, todo metódico. Je ne suis pas brésilienne. Ele vai falar, je suis pas brésilienne. Ele não vai pronunciar o ne e vai apenas pronunciar o pas na frase. Je suis pas brésilienne. Obviamente, o correto é usar o ne e o pas, porque isso faz parte da gramática da língua padrão. Mas na oralidade, na prática, no dia a dia, o ne não é pronunciado, ok? Então, o ne e o pas. Je ne suis pas brésilienne. Segundo tipo de negativa, o ne plus, significa não mais, alguma coisa que você não faz mais. Por exemplo, eu não como mais doce. Mentira, só um exemplo. Je ne mange plus de sucre. Je ne mange plus de sucre, ok? Eu não como mais doce. Terceira forma com nunca, que é a palavra jamais. Só que em francês eu não posso, por exemplo, pegar o ne e o pas e ainda acrescentar outra negação. Então o pas, ele não vai mais existir aqui. Então, por exemplo, vai ser ne jamais, ok? Quero fazer uma frase com nunca. Je ne mange jamais de sucre. Je ne mange jamais de sucre. Eu não como nunca doce. Quarta forma. Ne rien. Ne rien significa nada. Nada. Por exemplo, eu não como nada à noite. Je ne mange rien le soir. Je ne mange rien le soir. Então eu vou usar o ne e o rien, ok? Je ne mange rien le soir. Agora, a quinta forma. Eu quero negar a frase ninguém. Para eu falar em ninguém em francês, eu preciso, ele vai ser usado com uma palavrinha negativa, o ne. Vocês percebem que o ne, ele sempre está aqui? Ne, ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien. E agora, ne personne. Ne personne significa ninguém. Então, minha frase ela está na negativa quando eu vou querer fazer essa negativa com ninguém. Por exemplo, eu não vejo ninguém. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Eu não vejo ninguém. Outra forma de negar, sexta forma. Apesar que essa forma, para nós brasileiros, no português, ela não é uma negação. Mas no francês é. Como que você diria? Eu só gosto de francês. Tá? Do idioma francês. Se fosse para escolher uma língua, para eu aprender, para falar francês, você vai falar para mim, eu só gosto de francês. No português, eu não tenho negação nenhuma, correto? Mas no francês, esse apenas, quando eu quero dizer que eu gosto apenas de alguma coisa, nós usamos o ne e o que, tá? A estrutura vai estar na negativa, mas a minha tradução não é na negativa. Confuso, né? Vamos lá. Je ne que parle français. Eu só falo francês. Je ne qu'étudie français. Eu só
estudo francês. Je n'aime que français. Eu só gosto de francês. Ok? Tem que ter o ne e o que para encerrar o assunto. Ne, aucun ou ne, aucune, dependendo se está no feminino, féminin ou masculin. Feminino ou masculino. Ne, aucun ou ne, aucune, ok? O que significa isso? Nenhum. Então, para eu dizer nenhum ou nenhuma em francês, eu uso ne e aucun, aucun, aucune, ok? Por exemplo, não tem nenhum problema. Il n'y a aucun problème. Ok? Il n'y a aucun problème. Ne e aucun. Agora, eu não vejo nenhuma solução. Je ne vois aucune solution. Je ne vois aucune solution. Como a palavra solution é la solution, é feminina, feminina, então eu vou usar aucune e não aucun. Ok? Il n'y a aucune solution. Não tem nenhuma solução. Esses são alguns tipos de negação do francês. Agora, eu vou deixar uns exercícios para vocês resolverem aqui. Quero ver se vocês entenderam como fazer negações em francês. Então, fizeram os exercícios? Quantas opções vocês acertaram? Ficaram com dúvida ainda em relação a este conteúdo? Comenta, escreva nos comentários para que eu possa trazer no próximo vídeo. Merci à tous et à la prochaine!